queridos alunos do terceiro ano do Colégio Elite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou o professor Kleber e nós vamos trabalhar com a matéria hoje de filosofia. Dando continuidade aos nossos estudos, já gostaria que você abrisse seu módulo na página 240. E lá nós vamos estudar sobre o capítulo de número 8, que fala sobre a filosofia antiga, política na antiguidade, Aristóteles, ok? Então, já pega lá o teu módulo para que a gente possa fazer o nosso estudo de filosofia, tá bom? Então, vamos conosco trabalhar a primeira tela, que é para falar exatamente sobre Aristóteles. Nós já estudamos Aristóteles no capítulo 6, só que com outra perspectiva. Agora, nós vamos continuar falando sobre filosofia antiga, só que é sobre o tema de política na antiguidade, ok? Já convido você a responder essa pergunta. Você sabia que tudo é política? É bem verdade que a palavra política aqui, ela se encontra num ambiente da definição grega, que é a arte de bem administrar, ou a arte de organizar. Então, a palavra política no ambiente grego, ela representa esse fator de organização. No entanto, Aristóteles, ele desenvolveu essa frase chamada zoon politikon, ou animal político. A ideia de zoon político ou animal político nada mais é do que trabalhar com a hipótese de que o homem, ele é um animal racional e é natural que ele conviva em sociedade. Nenhum homem nasceu para viver de forma isolada. E ele traz ainda uma explicação dizendo que todo ato do homem realizado em função de uma vida em sociedade é um ato político. E a própria política faz parte da natureza humana. Então, seria algo natural da composição do ser humano, ao nascer, desenvolver a sua participação organizada em política ou organizada na sociedade, ok? E aí você tem que, relacionada ao homem em si, a natureza política que há no homem e também melhores modos de se gerir uma sociedade com vista a um bem comum. A ideia principal de Aristóteles é baseada nesse contexto. Nós vamos analisar, a partir de agora, como é que funciona essa ideia de política no ambiente aristotélico, ok? Vamos lá? Aristóteles, ele nasceu em Estagira e se deslocou aí para Atenas para desenvolver os seus estudos. Aristóteles, ele foi professor de Platão, como vocês já conhecem muito bem, e desenvolveu diversos métodos sistemáticos. Aristóteles é considerado como o pai da lógica e também lógica se entende a ideia de organizar todo o nosso pensamento, principalmente essa organização de forma sistemática, ok? Tanto na área da medicina, da religião, da ciência, a ideia que tinha Aristóteles era buscar um método ou um modelo ideal, e em torno desse modelo ideal de convivência em qualquer área, haveria aí a busca pela felicidade, ok? Então, trabalhando essa ideia de Aristóteles, ele escreveu um livro chamado Política, e é sobre esse livro que nós vamos comentar algumas partes ou algumas particularidades que envolvem a constituição do livro Política. Tem uma frase que nós poderemos citar aqui de Aristóteles que diz assim: a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de fazer justiça. E nós vamos conhecer, diante da aplicação do livro Política, como é que se entende a ideia de justiça, como é que se desenvolve a questão de organização, de pessoa na sociedade, como é que isso funciona na visão de formação de governos. Então, Aristóteles vai ser um grande sistematizador dessa área. Vamos lá? A política aristotélica enquanto obra. Então, o que é que está sendo questionado no livro Política? Acerca da origem do Estado e da natureza social humana. No livro Política, há um questionamento
acerca da origem do Estado e dessa natureza social humana. Ele revisa a ideia apresentada a partir de uma estratégia comparativa. Ele é um sistematizador, ele é um organizador de toda a estrutura do pensamento. São apresentadas as diversas formas de governo no livro Política. Dentre eles, vamos ver daqui a pouco, monarquia, aristocracia, politia, existem outras formas como tirania, oligarquia e também democracia. Lá será explicado as diferenças relacionadas à qualidade e à quantidade de pessoas governando. Então, o livro ele vai trazer essa proposta. E aí vamos descobrir qual desses caminhos Aristóteles propõe como a melhor forma de se governar. Ok? Vamos lá? Observando agora a questão da natureza humana, lembrei para vocês que ele é o autor daquela frase zoon politikon. E nesse momento nós vamos acrescentar um fator principal, primordial, que é o logon, ou logos, que é a ideia de que o homem pode ser classificado como zoon, logon, politikon. E quer dizer isso? A presença agora não só do animal político, mas de um animal racional. A natureza humana política, ela é racional. Ou seja, o zoólogo político nada mais é do que um animal racional de natureza política organizacional. É daí que surge aquela expressão de que o homem é um ser racional, ok? Diferente dos outros animais irracionais. É bem verdade que é da natureza humana a reunião política e que aquele que não necessita da vida em sociedade ou é um Deus ou não depende de ninguém, ou é um Deus que não depende de ninguém, ou é um animal bestial, que é sem racionalidade. Então, essa frase é típica de Aristóteles para explicar sobre essa questão política. Quando ele não precisa de política nem de viver em um ambiente coletivo, ou ele é um Deus, que não depende de ninguém, ou é uma besta que não tem racionalidade. Então, isso é típico da natureza humana, um animal racional de natureza política. No entanto, todo ser humano, quando ele nasce, ele faz parte de um grupo familiar. Toda cidade como comunidade é o tópico 4. Qual é a ideia principal? Aristóteles ele lança a proposta de fazer uma sistematização relacionada ao surgimento de uma sociedade. Como surge uma sociedade? Como surge uma cidade? O princípio disso tudo é a família. Então, o ser humano, quando decide se juntar com uma outra pessoa do sexo oposto e lá decide ter um filho, a constituição da família, com base nisso, a ideia é que esse ser humano não nasceu para viver de forma isolada. Consequentemente, essa família e a produção de um número grande de outras famílias, os grupos familiares, eles formam comunidades. E um conjunto de comunidades é formada a sociedade. Então, essa ideia de que toda cidade como comunidade é que o ser humano, zoopolítico, ele é um animal que naturalmente ele nasceu para viver em comunidade, em sociedade. Olha a frase: a vida na cidade não é apenas a reunião das buscas humanas, mas, enquanto estrutura social, o bem principal a ser alcançado. Então, a ideia principal de tudo isso é que toda cidade busca o bem. Mas que bem é esse? O que está por detrás dessa união de convivência com outras pessoas e viver em sociedade? Qual é a ideia principal que existe da política nessa questão? Seria uma forma de organização? Vamos lá? Da formação das cidades. Como é que elas surgem? O homem em comunidade pode ser o mais perfeito dos seres, mas fora dela pode ser o pior das bestas. Ao usar sua razão apenas para satisfazer sua gula e sexualidade. A vida em comunidade é o ponto inicial para a construção da vida justa e boa. Então, meus queridos, para a formação da cidade, nada mais é justo do que passar a confiabilidade a esses seres perfeitos, que seriam os seres humanos.
O homem-comunidade pode ser o mais perfeito dos seres. Porém, essa conjectura de entender que o ser humano nasceu para viver em comunidade, consequentemente, ao usar a razão, ele usa a razão para poder buscar um bem comum dentro da comunidade. Não só está atrelado a outros desejos, como a sexualidade ou a gula, mas usar a racionalidade para buscar um bem comum, ou possivelmente a justiça em sociedade. Muito bem. As cidades, sim, constituídas, serviriam para, por exemplo, desenvolver a questão de debates em busca de uma melhora para o ambiente onde ele estava vivendo. Então, a questão aqui principal nada mais é do que o uso dessa racionalidade para se reunir com as pessoas para debaterem sobre assuntos que poderiam mostrar crescimento de convivência em sociedade. Essa era a maior expectativa. Foi daí que começou a surgir a ideia de democracia, a formação das cidades, ok? Lembre-se que, justamente nesse período, com a formação e o crescimento das cidades, relacionado por uma postura democrática, ela surgiu principalmente com os sofistas, onde havia debates, e esses debates eram exatamente para discutir sobre as questões ou o destino das cidades. É bem verdade que muito, e esse não é o propósito da aula hoje, muito se discutia sobre a forma como os sofistas utilizavam esses mecanismos. Porém, a ideia principal é que começou a surgir a ideia da formação das cidades a partir desse contexto democrático, ok? Buscando sempre a ideia de justiça e de uma boa justiça na sua aplicabilidade. Veja aí que no tópico 5, apresentando para vocês a questão das formas de governo que eram existentes, ela apresentava critérios quantitativos, governo de um só, governo de poucos, o governo de todos, ou critérios qualitativos, que seriam forma de governo boa ou forma de governo corrupta. Então, essas formas de governo apresentadas por Aristóteles apresentava tanto o critério quantitativo como qualitativo. Veja que existe uma comparação aí, cuidado com isso, relacionado às suas provas. Se perguntar, por exemplo, na sua prova, qual seria a forma de governo que Aristóteles defendia? Existem 3 formas que ele defendia, baseada no critério qualitativo: monarquia, aristocracia e politeia. Se perguntar no critério quantitativo, o governo é de um só, de poucos ou de todos. Mas veja, há uma comparação aqui de forma de governo boa e forma de governo corrupta. Entre o governo de um só, nós temos a monarquia, e uma forma corrupta ou uma forma degenerada, a tirania. De um governo de poucos, nós temos a aristocracia, que é o governo dos melhores, para o governo da oligarquia, que seria aquele governo também de poucos que teriam propriedades. Para o governo de todos, tinha a politeia e a democracia. Veja que a politeia ela é constitucional no sentido de que hoje a politeia ela é aplicada como a república. Então, se você analisar, por exemplo, aí onde está o segredo da prova. Se for uma comparação entre monarquia e tirania, qual seria melhor? Qual critério qualitativo seria o melhor? Monarquia. Numa relação entre aristocracia e oligarquia, qual seria a melhor forma no critério qualitativo? Aristocracia. Relacionado à democracia e politeia, a melhor forma entre essas duas seria a politeia. A politeia sendo aplicada aqui como uma república. Então, observe, o principal ponto desses critérios que são analisados é o combate aí entre politeia e democracia, porque era o assunto que envolvia a época das formações de governo existente. A democracia já estava surgindo, porém a democracia surgiu nesse período de uma forma falha, exclusivista. Só poderia, por exemplo, ter direito à fala nessa época os homens livres, maiores de 21 anos, que seriam de nacionalidade ateniense. Existia um critério para isso. Ficava excluído, então não era um princípio igual, tá? De todos. Era mulheres, crianças, escravos e estrangeiros ficavam de fora. Então,
para esse tipo de democracia ainda se tornou falha ou corrupta, porque a ideia de democracia era oferecer os mesmos direitos para os bons e para os maus. Isso Aristóteles não entendeu como uma aplicação justa. Então, a aplicação mais justa era a aplicação da politeia, uma república, uma justiça distributiva, aonde poderia ser aplicado um princípio de proporcionalidade. Aquela ideia que nós podemos dizer, por exemplo, que para o critério quantitativo, a aplicação da politeia, que era um governo para todos, tinha uma justiça chamada justiça distributiva. Tratar os iguais como iguais e os desiguais na medida de suas desigualdades. Isso era politeia, isso era república, isso era a forma de governo adotada por Aristóteles, quando você tem em conflito a politeia e a democracia. Se você tiver em conflito a aristocracia e oligarquia, a melhor é a aristocracia. Se tiver em conflito monarquia e tirania, a melhor é monarquia. Então, entenda isso, tá bom? Se elas estiverem em conflito. Agora, se está perguntando de um modo geral, qual seria a melhor forma de governo para Aristóteles? De um modo geral, analisando o critério quantitativo, seria que todos pudessem dar essa opinião. Então, a ideia seria, no critério quantitativo, o todos, e no critério qualitativo, a politeia. Ok? Dentre todos, entre monarquia, aristocracia e politeia, o melhor para ele aí seria a ideia da politeia. Mas lembre-se, se a prova estiver perguntando sobre o confronto entre elas, a melhor será todas essas boas aí. Bom? Muito bem. E aí, nós vamos partir agora da análise da questão da política em si, como fazer para encontrar a aplicação da justiça. A ética aristotélica. Ele defende a ideia de que exista um equilíbrio entre os extremos, entre os vícios, entre a vontade, que é a busca pelo meio termo. Existe a vontade individual e a vontade coletiva. É importante que encontre-se um meio termo para isso. Qual a melhor vida que se pode levar? Para tal vida se efetivar, o que é necessário? Então, a ideia principal para a ética aristotélica era encontrar um equilíbrio, o meio termo. Isso era considerado para Aristóteles como o sumo bem, ou o fim último de todas as coisas. Veja, o fim último de todas as coisas, ou o sumo bem, era o objetivo comum da teoria ética de Aristóteles. Isso ia desencadear a ideia de que a busca do homem pelo fim último de todas as coisas seria o princípio da felicidade, ou chamada de eudaimonia. Então, o homem ser feliz era utilizar nada mais, nada menos do que o raciocínio, o ambiente racional. Vê lá, zoon político, ou zoon logon político. O homem é um animal racional de natureza política. Então, a procura da felicidade, o uso da felicidade, o fim último para todas as coisas era a felicidade, o sumo bem ou o objetivo em comum. Não a felicidade momentânea, e sim a de alcançar uma vida plena, ok? Não era algo que tivesse ligado a bens materiais, que tinha uma necessidade de felicidade momentânea, mas a vida plena era apresentada por esse alcance da felicidade, que era a utilização da razão. A busca pela felicidade está na concepção de virtude. E o que é que significa virtude? A palavra virtude no grego significa a arte de praticar o bem, ou a capacidade de fazer algo com excelência. Ok? Muito bem. Aí estão, como eu já mencionei para vocês, que Aristóteles ele é um sistematizador da área do conhecimento, e ele dividiu pelo menos em 3 áreas. 2 delas são estudadas aí no teu material, que é os princípios teóricos e os princípios práticos. Existem determinados mecanismos que estão localizados no teórico e no prático, tá? São as que vai ser importante para a gente nesse momento. Ações que dependem de princípios teóricos, né, que exigem excelência de raciocínio, são guiadas por virtudes dianoéticas. Quais são essas questões teóricas?
aquilo que não depende da influência humana. Por exemplo, estudar o movimento dos astros. Os astros se movimentando não tem participação ou depende da participação humana. Então, isso são princípios teóricos. Podem ser estudados? Pode. Então, ele fica no campo da teoria. As ações que exigem excelência prática exigem uma virtude ética, ou seja, a questão comportamental. Aqui tem a presença do ser humano e depende das condições humanas, comportamentais. A ética é uma sabedoria prática, e a prática virtuosa é alcançada pelo justo meio. Aí tem um quadrinho que vai explicar bem direitinho como funciona o justo meio. Veja que nas extremidades eu tenho o vício, que é o excesso, e o vício, que é a falta. E do meio representa a virtude, representa o equilíbrio e representa o justo meio ou justa medida. Então, o homem virtuoso, olha lá na sequência no meio, é aquele que pode utilizar-se da coragem, ser um homem comedido, praticar a magnificência, ser um homem que desenvolve a temperança e a calma. Tudo isso envolve equilíbrio, justo meio, meio termo, virtude. Então, o homem virtuoso é aquele que consegue encontrar o justo meio. O bom governante em si, agora aplicando a questão dessa ética na política, o bom governante é aquele que sempre tenta ser justo e correto com a coletividade. Como é que ele faz isso? Usando a racionalidade e praticando o equilíbrio. Com base nisso, ele terá um governo feliz. Aí ele encontrou a felicidade. Tranquilo, meus queridos? Veja só, esse é o assunto de Aristóteles no âmbito político. Fica aí alguns exercícios para vocês, tá bom? A questão 2 e 3 eu escolhi para vocês, que está presente no seu módulo na página 244, tá bom? A 2 e a 3 está na 244. E rapidamente nós vamos respondê-la de uma forma fácil e prática. De acordo com a classificação das formas de governo feita por Aristóteles, democracia e politeia compartilham a característica de serem o governo de todos, de muitos, de poucos, dos melhores ou dos virtuosos. Vamos lá? Marque aí, dê uma pausa e dê uma marcada. Muito bem, governo de muitos, ok? Isso é a ideia, até porque no ponto que envolve a politeia, a ideia de que todos ali aplicado na aula é a ideia do governo da qualitativa de todos, seria a ideia exatamente que tivesse em volta das pessoas que estivessem aptas a poder exercer a política. Então, o muitos aqui na questão é o mais adequado, tá? Posso dizer, questão número 3, posso dizer que a atitude do governante que caracteriza as formas desviantes de governo na proposta contida em a política é, veja, características ou caracteriza as formas desviantes. Qual dela caracteriza a forma desviante de governo, ou governos corruptos, ou ideia de formas degeneradas? Dê uma pausa aí e marque a resposta correta. Muito bem. Aquele tipo de governo que busca ou que tem a busca de regalias, privilégios, que foi também combatido pelos governantes ou pelo cidadão grego ali na época de Atenas, ok? Fica aí a dica, meus queridos. Esses são alguns exercícios conceituais. Vou estar passando para vocês aí o roteiro com as questões para casa. Se tiver alguma dúvida, ficamos aqui à disposição. E neste momento tem aqui uma palavra para vocês, ó, é gratidão. Muito obrigado por deixar compartilhar esses conhecimentos com vocês, ok? Forte abraço. Qualquer dúvida é só mandar para as nossas redes sociais que tiraremos com o maior prazer. Valeu? Forte abraço.